Olá, bom dia pessoas, espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo vai tudo na paz, né? Espero que com vocês também esteja. Hoje a gente vai falar de um assunto muitíssimo importante, que é sobre o nosso ouvido, sobre a nossa saúde auditiva, né? Vamos desenvolver aqui uma conversa, uma aula, né? Uma live sobre esse assunto. E eu espero que você saia desta aula com um pouco mais de conhecimento a respeito do seu tão abençoado, tão preciso ouvido, né? Sem ele, a gente continua fazendo todas as coisas que a gente faz, mas o ouvido, a audição, ela aguça outros sentidos que também são muito importantes para nós. A gente acaba tendo um processo de aprendizagem diferente das pessoas que não conseguem ouvir. Por isso, o ouvido é tão importante no processo de viver e de conviver. Vamos nessa? Vamos lá falar um pouquinho do nosso aparelho auditivo. E antes de falar um pouco mais sobre isso, preciso que você deixe aqui nos comentários o seu artista preferido, qual a música que você mais gosta e vamos interagir uns com os outros. Quem sabe assim você aprende outras coisas, outras músicas, outros cantores que não somente aqueles que você já conhece, tá bom? Vamos compartilhar isso? Pode deixar aqui nos comentários, tá bom? O seu artista preferido e as músicas que você mais gosta de ouvir, quais as que você indica pra mim, tá bom? Vamos lá. Por que o ouvido é tão importante, pessoal? O ouvido é importante porque no processo de aprendizagem, desde que a gente é criancinha até a gente ficar mais adulto, a gente mantém o equilíbrio, sabe? Quando você consegue ouvir, você consegue andar com mais facilidade, caminhar, correr, porque o ouvido nos traz o sentido, né, de onde nós estamos, para onde nós vamos, como que nós vamos chegar a um determinado lugar. Ouvindo, né? Ouvindo, a gente consegue entender melhor como o nosso corpo vai funcionar nos lugares, nos locais, tá bom? Então o ouvido é muito importante para manter o equilíbrio sensorial, né? É muito importante. E também andar, caminhar, correr, dançar, né? É a partir desses movimentos, desses sons que a gente vai ouvindo, é que a gente vai tateando, né? Para onde a gente quer ir, qual a forma que a gente quer colocar o nosso corpo, tá bom? E tão importante o nosso ouvido, nós precisamos também cuidar deles, né, gente? Não adianta a gente só ficar dizendo, eu amo meu ouvido é muito bom, se a gente não cuida dele, né? E uma das primeiras coisas que eu quero falar para vocês é sobre o tão famoso fone de ouvido, né, que a gente coloca aqui para estar ouvindo a nossa música preferida que eu acabei de falar. Então, assim, quando a gente coloca o fone de ouvido e que a gente aumenta ali no celular, logo de início vem uma notificação, né, dizendo assim pra gente, não exceder o volume máximo que prejudica o ouvido. Isso porque todas as empresas, elas já aprenderam que para nossa saúde auditiva, é importante que a gente não tope o volume ali. Professor, então por que eles deixam, né? Por que eles já não configuram na altura correta? Porque tem pessoas que ouvem mais e tem pessoas que ouvem menos. Então, elas vão precisar de um pouco mais de volume porque ela já teve uma perda auditiva. Agora, se seu ouvido funciona corretamente, não é legal você colocar no último volume ali, que pode prejudicar o seu ouvido. Ainda mais se você ficar longos períodos ouvindo. Então, é aconselhável que você não passe tanto tempo ali ouvindo. E, no máximo, existe uma norma regulamentadora, que é uma norma chamada 15, que ela regulamenta isso nos locais de trabalho. Por exemplo, você não pode ficar ouvindo durante muito tempo, né, com fone de ouvido. Às vezes eles ouvem, às vezes eles ouvem com um fone só de um lado e às vezes eles tiram o ouvido do outro, né? E isso nos locais de call center, que é aqueles lugares de operadora, que fica um monte de pessoas atendendo e eles precisam colocar o fone de ouvido. Ali é o local de trabalho deles, então eles precisam disso. Então, a norma regulamenta que, no máximo, a gente tem que deixar o que a gente pode ouvir, né, que é para a nossa saúde auditiva, 85 decibéis. A gente não vai falar muito desse negócio de decibel, muito possivelmente no futuro vocês vão aprender isso na disciplina de física, tá bom? Mas
é bom vocês entenderem que decibel é o volume ali, a quantidade que a gente pode estar ouvindo, do ruído, do barulho, tá bom? Então, não coloque nunca o fone de ouvido no máximo, né? Coloque ali na metade. Quando vier a notificação, já se preocupe. Ainda mais você que fica muito tempo ouvindo a música e seu artista preferido, seu cantor preferido. Segundo ponto, vamos que vamos. Higienização do fone de ouvido. Ah, professor, precisa de higienizar o fone de ouvido? Claro que precisa. Você tem uns dentes aí na boca e você tem que escovar, né? Aí você pode pensar assim, mas o fone de ouvido é só meu. Mesmo assim, eu preciso de higienizar ele, outras pessoas nem vão usar, ou outras pessoas não usaram, eu não vou me sujar com a sujeira dos outros. Sim, você precisa de higienizar o seu fone de ouvido, né? E isso é muito importante, e existe diversas formas na internet aí que você pode pesquisar de como higienizar seu fone de ouvido. Um deles é você colocar o álcool, pegar a escova, passar ali no álcool, molhar. Você não pode encharcar seu fone, senão você vai danificar o seu fone, né? Você vai esfregar a escova de dente ali, uma escova de dente que você não usa mais, né? Claro. Você vai passar ali para estar higienizando seu fone de ouvido. Tem uns fones de ouvido que ele tem tipo um furinho assim do lado e na frente, né? Então, se você tiver um cotonete e quiser passar ali também, ou para higienizar, é bem bacana. O fio também é legal higienizar, porque às vezes o fio fica aqui, às vezes enrola no pescoço, então pode juntar bactérias, fungos. Passe um algodão com álcool em toda a extensão do fone de ouvido para estar fazendo a higienização aí, tá bom? Qual é o melhor fone de ouvido para estar utilizando? Olha, o fone de ouvido do próprio aparelho celular que vem de fábrica, ele é bom porque ele vai adaptar direitinho, não vai gerar nenhum outro ruído. Às vezes, quando a gente compra um fone de ouvido que não é o do próprio aparelho, às vezes fica dando chieira, isso pode danificar seu ouvido também, né? Então, mas assim, um bom fone de ouvido, ele possui uma frequência de 15 a 22 Hz, tá bom? A gente também não vai entrar nesse detalhe do Hz, mas é muito bacana que você compre um fone com essas configurações de frequência. A maioria dos fones já vai vir com essa frequência, até porque nós, seres humanos mortais, né, nós só conseguimos ouvir nessa faixa de frequência. Então, quase todos os fones de ouvido, ele já vem configurado nessa frequência, tá bom? E mais uma vez, vou falar sobre o tempo de utilização do fone, né? No máximo, você fica ali ouvindo durante um período de utilização de 1 hora, né? E logo após você tente descansar os ouvidos ali pelo menos 10 minutos ou um tempo maior de duração, né? Para as empresas que contratam pessoas para trabalhar, por exemplo, aqueles operadores da Vivo, da Claro, da TIM, que fica ali falando um tempão, são 6 horas de trabalho durante, né, o dia, e eles têm que ficar ali aquelas 6 horas. Lá também tem uma norma regulamentadora que regulamenta o serviço deles, o trabalho deles. Olha, durante tanto tempo de exposição ao fone de ouvido, ao ruído, vocês têm que descansar tantos minutos. Então existe uma norma que regulamenta isso, né? E as empresas elas seguem isso à risca, até porque ela não pode colocar a saúde desse pessoal em risco, né? Vamos que vamos. Agora a gente vai falar de um assunto bem polêmico, né? Que muita gente até polemiza isso aí. Vamos falar da cera, né? Tem gente que fala assim, você não limpou seu ouvido, não está ouvindo direito. Olha, a cera no ouvido, ela é muito importante para que a gente consiga estar protegendo o nosso canal auditivo. Então, assim, vai juntar cera mesmo, isso é normal. Você não é um extraterrestre por isso, você não é um rapaz que não se cuida direito, não é isso. É importante que você tire o excesso ali do seu ouvido, né? Aqui, as regiões aqui, ó, da cera, na orelha, do pavilhão aqui assim, você tem que limpar também. Até o início aqui, ó, do canal aqui, você tem que limpar por fora, externamente. Você faz essa limpeza. Agora, nunca coloque o cotonete a empurrar a cera lá para dentro. Isso vai
congestionar o seu canal, você vai ouvir menos. Então tente não enfiar nada aqui dentro, retirar o excesso da cera apenas por fora. Igual o nariz, por exemplo, também. Quando a gente respira, a gente tem os cabelinhos aqui que ajuda a filtrar, né, o ar que entra no nosso nariz. Então, assim, é aconselhável que a gente apare, que a gente retire, mas também a gente não vai arrancar todos os cabelos lá de dentro, igual eu vejo por aí na internet. O ouvido também é a mesma coisa. A gente não pode, né, retirando toda a cera lá de dentro, porque essa cera ajuda a proteger o nosso ouvido de poeiras, sujeiras, até insetos que possam vir entrar no seu ouvido, eles vão ficar engarranchados lá na cera do ouvido lá, tá bom? Então, limpeza, apenas uma limpeza mais externa, apenas retirando o excesso das regiões aí externas, tá bom? Agora a gente vai falar de um assunto também que todo mundo aqui que vai, por exemplo, vou pro balneário, tomar um banho, vou lá pro Tadeu, vou lá para no pé da serra, vou tomar banho de piscina, no rio, e aí tomando banho lá, às vezes entra água no ouvido da gente, e isso dá uma confusão, isso dá uma dor tão grande, né? Quem já sentiu dor de ouvido sabe, é terrível. Então, gente, olha só, quando cai água no seu ouvido, evite de fazer muitas coisas que as pessoas pedem por aí, tá? Às vezes é melhor você procurar um profissional que cuida do seu ouvido. Vou deixar o nome aqui, é um nome difícil, mas você pode procurar esse profissional para estar fazendo a limpeza do seu ouvido. Se for o caso, se você sentir muita dor, procure um médico. Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer em casa mesmo, quando apenas entrou água ali no seu ouvido. Uma delas é inclinar a cabeça um pouco para trás, colocar a cabeça de lado, né? Você vai estar dando até pulinhos assim para a água tentar sair, né? Tem pessoas que aquecem um pano, coloca aqui para ajudar. As pessoas molham álcool no pano, coloca aqui de fora, porque segundo elas ajuda a sugar. Coisas assim que não vai prejudicar, tudo bem. Agora evite colocar coisas dentro do seu ouvido. Tá tentando secar lá dentro com o ouvido doendo com cotonete, isso pode prejudicar. E tem dezenas de recomendações que você pode estar fazendo e um monte de coisa na internet que não faça. Pode ser bastante perigoso. Entrou um inseto no meu ouvido e está incomodando, não consigo tirar. Olha, se você tampar um pouquinho, colocar aqui um álcool por fora, possivelmente ele vai sair. Mas se não sair, procure um profissional para estar te atendendo. Procure um hospital, tá bom? E aí a água vai sair, você inclinando a cabeça para trás e dando os pulinhos assim para o lado, tá bom? Vamos que vamos seguir aqui nos assuntos. Agora, pessoal, nós vamos falar das partes do ouvido. Então, fique bastante atento a isso aqui, porque vai ter um questionário depois. Então, esse questionário, para você responder, você vai precisar de ter esse conhecimento prévio aqui, tá? O nosso ouvido, nosso aparelho auditivo é composto por 3 importantes partes, tá? E vamos falar de cada uma delas agora. O ouvido é composto pela parte do ouvido externo, a parte A, o número 1 aqui, o início, ouvido externo. O ouvido também é composto pelo ouvido médio, que é a parte ali já dentro do canal auditivo, do tubo auditivo, quando entra lá dentro, como vocês podem ver nesta imagem, né? Após o ouvido externo tem um tubo ali do canal auditivo e ali a região do ouvido médio. E tem depois o ouvido interno, que é lá onde de fato você vai estar ouvindo, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora da parte externa do ouvido. A parte externa aqui tem o pavilhão auditivo, ou a orelha, né? Que é responsável, essas orelhonas aqui, são responsáveis para que a gente ouça, para que ele capta todo ruído, todo o que está acontecendo aqui de sons. Ele vai estar captando, as orelhas vão captar e conduzir o som para dentro do ouvido, né? A gente tem 2 orelhas, né? E essas orelhas elas vão ajudar a captar
né, e trazer esse som até nós. Professor, se caso a gente não tivesse a orelha, o pavilhão auditivo, ainda assim a gente ouviria? Com certeza, né? A gente ouviria normalmente. Mas alguns animais, como esse cachorrinho aqui, ele precisa muito das orelhas para estar ouvindo. Os cachorros também, é um dos animais que mais ouvem. Ele ouve o som muito mais alto que nós. Por isso que quando solta um foguete assim, geralmente eles correm para debaixo da cama, saem correndo, né? Porque eles ouvem muito, né? Alguns animais ouvem mais do que o ser humano, né? E nós, como eu falei anteriormente, né? Nossa frequência do que a gente ouve está ali entre 15 Hz até 22. Então a gente ouve nessa frequência e eles ouvem em outra. A gente não vai falar muito de frequência, mas basicamente frequência é o tipo do som que a gente consegue ouvir. Se é mais grave, se é mais médio, se é mais agudo. E tem sons, por exemplo, já viu aquele apito para chamar o cachorrinho, que faz um barulho bem fininho, às vezes nem sai nada de barulho e eles ouvem aquele barulho, é tipo um barulho bem, se eu não me engano, agudo ou bem grave que sai. Agora buguei. Mas é um barulho que a gente não ouve, mas que tipo ele tá ouvindo, né? Ao apitar ali, ele tá ouvindo. Então, eles ouvem mais do que a gente, né? E a gente sem a orelha conseguiria ouvir. Tem pessoas que perdem, gente, a orelha em acidentes e não consegue, não tem dinheiro para fazer a colocar prótese e aí fica sem isso aqui, mas eles continuam ouvindo normalmente se não tiver danificado lá dentro o aparelho auditivo, tá bom? Então, as orelhas de abanar aí ajudam muito nesse processo de audição. Tá bom? Agora a gente vai falar de outra parte que é o ouvido médio, né? O ouvido médio, gente, é uma parte que começa a ficar mais sensível, que a gente tem que tomar mais cuidado, né? Por exemplo, a gente vai falar agora do tímpano. O que é o tímpano? O tímpano é um pedaço de pele bem fina, né, na forma de cone, né? Mais ou menos ele tem 10 milímetros de largura, né? Entre o canal auditivo externo e o ouvido, né, interno lá dentro, né? Ele fica ali na região do ouvido médio, né? E dizem, né, os livros que ele é conectado à nossa garganta. Por isso que quando a gente infecciona a garganta, geralmente a gente começa a sentir dor no ouvido, né? Porque o aparelho auditivo, ele é conectado com a garganta, tá? E o tímpano, ele tem a função de receber a alta amplitude do som, transformá-lo ele numa frequência mais baixa, para que a gente consiga enviar para o ouvido interno. Mas tá, a gente vai falar de outra coisa agora muito importante. O ouvido médio, ele é composto por 3 partes que você precisa muito memorizar, tá bom? É importante você saber para que ele serve, né? Que é a cadeia ossicular, né? Que é formada pelo martelo, pela bigorna, né? E também pelo estribo. A gente vai falar de cada um deles daqui a pouquinho. Esses 3 partes, né, eles ajudam na movimentação ali, quando a vibração chega, né, até o tímpano, e ele vai fazer alguns movimentos que vai possibilitar, né, que essa amplitude de alta frequência seja encaminhada em baixa frequência para o ouvido interno, tá bom? Então nessa imagem, ó, nessa animação em GIF, vocês podem ver que o som entrou pela parte externa, pelo pavilhão auditivo, passou pelo tubo ali do canal auditivo, chegou até o tímpano fez a transformação de alta frequência em baixa frequência, passou pelo martelo, pela bigorna e estribo e foi enviada para mais adiante, que é o que a gente vai ver agora. Ouvido interno. Essa parte é a parte que é mais sensível, né? O ouvido interno ou labirinto, como muitos chamam, labirinto ósseo, como muitos chamam, e pelos canais semicirculares, né? Esses canais semicirculares, pessoal, eles fornecem informações
para a movimentação da cabeça, tá bom? E também tem um outro ali chamado vestíbulo. Todos esses, né, fazem a cocleia, os canais semicirculares e o vestíbulo, eles fazem conexão ali para a parte mais que vai envolver a parte sensorial, né, que vai dar a movimentação ali da nossa cabeça e também mais adiante do nosso corpo. Pessoal, para falar da parte interna também, né, da cocleia, como eu já falei agora há pouco, ela contém a cóclea, né, cóclea contém um líquido, né, e células ciliadas que são extremamente sensíveis, né? Toda vez que eu vou falar de cílios é parecido com isso mesmo, ó, nossos cílios, né? A cóclea ela tem um líquido dentro e células ciliadas externas que são muito sensíveis, tá bom? A cóclea é essa partezinha que vocês estão vendo aí, ó, que parece um caracol. Por isso que a gente fala cóclea ou caracol, porque ela tem a morfologia dela, né, a forma dela é bem parecida com um caracol. Então, pessoal, vamos recapitular. O som passa pela parte externa, passa pelo duto ali, pelo canal auditivo, chega até o tímpano, que vai batendo no tímpano ali, ele vai fazer uma vibração, vai transformar esse som de alta frequência, de alta amplitude, em frequências mais baixas, vai estar passando pelo martelo, pelos 3 ossinhos ali que a gente já comentou, né? Vamos repetir de novo quais são esses 3 ossos que são muito importantes: o martelo, a bigorna e o estribo, né? Então eles fazem movimentações ali que vai estar encaminhando esse som até a cóclea, né? Que possui esse líquido, onde esse líquido vai transmitir, né, ao fluido da cóclea, né, vai ser transmitido até a cóclea ali, que tem o líquido, e esse líquido ele vai ajudar na transmissão desse som para mais adiante, né? A cóclea ela é revestida, pessoal, pela membrana sensitiva, que é formada por 24.000 fibras. Essas fibras elas também vão estar ajudando no processo de transmissão do som, tá bom? Nesta imagem aqui, vocês podem estar vendo a anatomia da cóclea, né? Ela possui uma rampa média do canal coclear, como vocês podem ver nessa parte amarela. Ela possui também o órgão de corte, né? Ela possui as células ciliadas, que vai ajudar ali na transmissão do som, a rampa tímpânica e o nervo auditivo. Esse nervo auditivo aqui, gente, ele é muito importante, porque ele vai encaminhar o som para a parte do cérebro ali. Então ele é muito importante, tá bom? Tem também aqui a janela redonda, que é uma parte da cóclea, a rampa vestibular e a janela oval. Todas essas partes, elas possuem, como você está vendo assim, um líquido azul dentro dela, que é o fluido, que é muito importante para a audição. Então, uma vez que a pessoa perde esse líquido aí ou danifica, ele compromete a audição dela, tá bom? Então, o mais importante aqui é vocês lembrarem da cóclea, né, como um aparelho que vai estar transmitindo o som que foi recebido pelo tímpano, pelo martelo ali e pelo bigorna e estribo, que também tem a função de transmitir, de reduzir até a cóclea, que vai levar do nervo auditivo para a parte sensorial, que é a parte mais da nossa cabeça, tá bom? É um pouco complexo? Mas não é tão complexo assim quando a gente começa a entender cada parte e o seu funcionamento, tá bom, gente? Pessoal, nessa outra imagem que tem essa parte do cérebro aqui, basicamente ele está dizendo a mesma coisa do que a gente viu anteriormente, mas um pouco mais detalhado, né? Aqui na parte do 4, aqui, como vocês podem ver, ó, o que ele está dizendo é exatamente isso que eu acabei de falar, ó, que os ossos que eu disse ali agora há pouco, dos ossículos, eles vão estimular a cóclea
né? Que é um órgão cheio de líquido, como eu já falei, né? E que recebe o som através dessas ondas. Então, anteriormente ali o tímpano fez a diminuição da frequência, passou para o martelo, para a bigorna e também para o estribo, e passou aqui para a região da cóclea, onde ele também vai fazer a transmissão através de ondas ali para o nervo auditivo, que vai estar mandando ali para o cérebro, tá bom? E também, pessoal, quando acontece alguma perda da nossa audição, não é assim só uma perda, tem vários tipos de perda, né? Não é só perder a audição por completo. Vários fatores vão influenciar para que você tenha um pouco mais de surdez, e que isso seja permanente ou não, que seja reversível. Vai depender muito do grau ali da perda que você teve. Eu vou citar aqui pelo menos 4 tipos de perda para vocês entenderem um pouco mais. Por exemplo, a perda auditiva condutiva, né? São problemas no ouvido externo, né, que interfere na condução do som. Como eu falei, a parte externa ela conduz o som. Se você tem a perda desse pavilhão, você vai continuar ouvindo, mas você vai ter perda auditiva, porque isso aqui ajuda a coletar o som e enviar lá para dentro. Uma vez que você perdeu isso aqui, muito som vai se dissipar e não vai conseguir entrar. Então, você vai reduzir a perda. Por isso que é chamado de perda condutiva, porque ela chega até aqui, esse pavilhão auditivo conduz o som para dentro. Não tendo pavilhão, tendo uma perda externa, você vai diminuir a sua audição. Temos também a perda auditiva sensorial. Essa perda auditiva sensorial é porque causou algum dano na cóclea, como eu acabei de falar, né? Teve algum dano lá dentro no caracol e isso influencia que você ouça. E essa perda auditiva ela pode ser permanente, né? Ela pode ter um grau leve, moderado, né? Ou até severa, porque é uma parte muito sensível ali de dentro do nosso canal auditivo, né? Então, uma vez que algum desses cílios, né, da cóclea, com o mesmo líquido, há uma perda, você vai perder alguma quantidade dessa audição. E na maioria das vezes a perda ela é permanente, não tem como reverter isso, tá bom? A perda auditiva mista. O próprio nome já diz, né? Misto. Quando você tá lá, eu quero um misto quente. Vem presunto, vem ovo, vem não sei o que mais, porque é misto, tem um monte de coisa ali, um bagulho danado. Quando você, por exemplo, vai tomar aquele sorvetinho, que pra mim é tudo a mesma coisa, que sai ali uma parte de chocolate, uma parte de baunilha, pra mim o gosto é o mesmo, mas dizem que é de baunilha de baunilha e de chocolate. Mas a cor ali diz, né, que é misto. Então eles falam assim, você quer sorvete misto, ou sorvete de baunilha, ou só de chocolate? Isso é misto, né? Então a perda auditiva mista é basicamente por conta que há uma perda tanto da parte externa quanto da parte interna, né, que é a parte sensorial, a parte ali do ouvido interno. Por isso é uma perda auditiva mista. Tá? Temos também a perda auditiva neural. Essa aqui é bem complexa, porque há uma ausência do nervo neural, apenas um dano naquele nervo que eu mostrei para vocês, e aí a perda também é permanente, tá bom? Então nós temos que ter muito cuidado quando a gente enfia alguma coisa lá dentro do nosso ouvido, gente, porque pode provocar uma perda considerável ali, que é uma perda permanente, na maioria das vezes não tem como recuperar, tá bom? E agora a gente passa para falar de um último assunto, não menos importante, que é a música e a cultura do surdo, né? Tem alguns temas que a gente precisa mudar. A pessoa, ela não consegue ouvir, ela tem uma perda, né, da audição e ela é uma pessoa com deficiência auditiva, né? E isso não significa, né, que ela não vai curtir algumas coisas que você com esse ouvido aí consegue ouvir, consegue sentir. Por exemplo, né, a gente acha que o surdo, por ele ser surdo, ele não vai curtir música. Gente, isso é muito relativo. Tem pessoas que vão gostar de música e tem pessoas que não vão. Pedro, mas ele é surdo, ele não consegue ouvir.
a pessoa que é surda, ele tem outras maneiras de estar ouvindo. Ele não ouve esse som aí que você ouve com vários detalhes, mas ele sente as vibrações, ele consegue sentir as vibrações, principalmente a parte da percussão. Ele também ele continua tendo os olhos. Então, o que acontece? Como ele tem os olhos, ele vai mais pelo movimento das coisas. Então, se ele sente, né, a vibração, e se ele vê que você está dançando num determinado ritmo, ele também vai visualizar e ele vai conseguir curtir aquilo ali com você, porque ele está sentindo as vibrações, tanto a vibração mesmo da percussão, quanto a vibração das boas energias, da sua energia, e ele vai estar fazendo a movimentação ali, imitando a sequência dos movimentos e gerando na cabeça dele também o som. Então, assim, ele consegue sentir as vibrações, ele consegue, né, meio que tá sentindo ali. Então, é uma parte sensorial também, tá bom? Então, quando ele adapta as coisas para o modo visual dele, né, ele é um surdo que está se adaptando. Né? Quando um surdo também copia movimentos, ele está novamente, ele copiou seu movimento, está novamente adaptando o som ao movimento dele. Né? Então, existem muitas maneiras, gente, de se ouvir. Não é só topar o volume do fone. Você tem que sentir para que você consiga entender o processo, tá bom? Pessoal, então é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Esse conteúdo eu acredito que vai ser de suma importância para você, tanto agora quanto no futuro, tá bom? No mais, eu deixo um forte abraço para você, que Deus possa te abençoar e que você se saia bem no questionário da avaliação lá do joguinho do Kahoot, tá bom? Que eu fiz com muito carinho para você, espero que você goste. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar verificando seu comentário. Se inscreva, dá like, isso vai ser muito bom aqui pro canal também, tá bom? No mais, até logo, muito obrigado, tchau, tchau, beijo!